Estamos de volta para o segundo bloco do programa Doctor Entrevista. Hoje eu estou conversando com o Dr. Márcio Heleno Junqueira Júnior, gastroenterologista, que está falando para a gente um pouquinho sobre o câncer de intestino. Dr. Márcio Heleno, a gente estava falando no bloco anterior sobre os sintomas da doença, né? E as principais manifestações da doença nas pessoas. Agora eu queria saber de você quais são os estágios do câncer de intestino. Bom, como doença neoplásica, o estadiamento da doença depende de uma série de exames que a gente chama de pré-operatório e pós-operatório. Isso vai desde comprometimento de outros órgãos até a questão de comprometimento dos gânglios que você vai detectar no ato cirúrgico. O que a gente dá uma ênfase importante para o câncer do intestino é o diagnóstico antes desse estágio, certo? Então veja bem, o câncer do intestino, ele não surge do nada, forma-se no intestino um pólipo, que a gente chama de pólipo adenomatoso. Esse pólipo adenomatoso ele vai sofrer atipias celulares e que pode chegar a um quadro que a gente chama de displasia, que seria a lesão pré-maligna, ou a lesão maligna especificamente, e aqui é a neoplasia. E tem estudos mostrando hoje que do surgimento do pólipo até o surgimento do câncer levaria em torno de 5 anos. Então, se você faz uma colonoscopia e você tem um pólipo adenomatoso e você retira esse pólipo, que é um procedimento que é simples ou relativamente simples, na hora do exame, você na verdade está impedindo que essa doença evolua, porque você está atuando antes do surgimento da doença. Se você por acaso fizer uma polipectomia e já tiver uma lesão neoplásica, e aí você tem duas opções, você vai estudar a base do tumor, se tem ou não um comprometimento, e você pode fazer o acompanhamento colonoscópico. Uma vez que você já tem a neoplasia instalada e que já cometeu a mucosa, ou melhor, a submucosa muscular da mucosa, o tratamento necessariamente será cirúrgico e, consequentemente, uma complementação pós com quimioterapia. Então, a razão do estadiamento da doença é justamente para você programar o tratamento da doença. Ou seja, certo? Cada um tem Exatamente, cada caso é um caso. porque o número de sessões de quimioterapia vai depender também do estadiamento desse tumor. Então, isso normalmente é feito no serviço de oncologia, onde após os exames pré-operatórios, principalmente de imagem, e também com a cirurgia, observando o comprometimento dos gânglios, que vai se fazer um programa de tratamento. Agora, esse tratamento, a idade do paciente, ela também influencia na hora de escolher o tratamento? Tudo influencia, evidentemente que, na verdade, o tratamento seria uma tendência protocolar. Então, nós estamos falando de um tratamento cirúrgico com complementação com quimioterapia. Então, a condição clínica do paciente é fundamental para suportar tanto a ressecção cirúrgica quanto o tratamento quimioterápico. Agora, em quais casos que há a possibilidade de metástase? A metástase, como todo tumor, vai depender. O tumor ele surge num órgão, num determinado sítio, e ele vai ter uma transmissão, principalmente linfática, que vai espalhar para os outros tecidos. Isso que caracteriza a metástase. Você começa a achar células neoplásicas de um sítio em outros órgãos, fígado, pulmão, cérebro e assim por diante. Então, esse estadiamento da metástase é o que a gente procura não encontrar. Esse é o grande objetivo da prevenção. Então, nós voltamos lá. Se eu faço uma endoscopia, no momento, uma colonoscopia, no momento certo, eu detecto o pólipo, eu tenho toda uma condução endoscópica e clínica de acompanhar para evitar o surgimento desse tumor. Se eu pego um tumor, às vezes já localizado, mas o que a gente chama de in situ, é um paciente que tem 90% a 95% de chance de cura. Então, quando a gente chega nos estágios de metástase, já aí nós não temos mais tanta condição de oferecer um tratamento adequado. Então, esse é o objetivo dessas campanhas, esse é o objetivo dessa conscientização, que a gente não faça o diagnóstico num estágio tão avançado. Agora, quanto tempo que dura cada tratamento? O tratamento depende da situação desse estadiamento. Então, eles dividem por sessões. Normalmente, gira em torno de 21 sessões de quimioterapia no pós-operatório, depois da ressecção da lesão, e com intervalo que vai em torno de 15 a 20 dias. E quais são os efeitos colaterais de cada tratamento, a curto ou até a longo prazo? O efeito colateral é o efeito de toda a quimioterapia,
que já é amplamente conhecida, né? Eu estou enfatizando isso porque eu acho que a gente não deveria discutir muito o tratamento em si, porque o tratamento é um quadro especializado, voltado a um serviço de oncologia, e eu queria, assim, eu dou uma preocupação maior aqui na questão da prevenção, ou pelo menos diagnóstico precoce. Que muitas vezes você, dependendo do estágio de um diagnóstico, você não vai fazer nem a quimioterapia, só a ressecção cirúrgica resolve. Acaso, dependendo do tamanho do tumor, só a polipectomia, com mucosectomia que a gente fala, na própria colonoscopia você retirar parte do tumor e da mucosa, você está fazendo o tratamento sem necessidade, às vezes, nem de cirurgia, muito menos de quimioterapia. E vocês prezam sempre também pelo bem-estar do paciente, Sempre, né? esse é o objetivo, né? Quer dizer, uma fase mais avançada, quanto maior o tumor, maior é o ato cirúrgico, maior seria as intercorrências, maior tempo de tratamento de quimioterapia e, consequentemente, todas as consequências. E tem toda aquela questão psicológica, né? Aquele abalo também. psicológico. O abalo psicológico a gente percebe que existe, às vezes, até no tumor precoce, né? O rastreamento hoje, a gente considera a cura do tumor depois de 5 anos do tratamento. A gente considera uma cura definitiva. Então, esse período é um período de muita apreensão com o paciente, de muito abalo, porque muitas vezes você está vendo que a doença que não está evoluindo, às vezes você tirou um pólipo, não tem quadro neoplásico, você está fazendo acompanhamento colonoscópico, mas o estresse acaba existindo. Então, essa é uma das funções, a gente tentar contornar a situação para trazer confiança e segurança para o paciente. E ainda existe aquela questão de quando você dá um diagnóstico de câncer para um paciente, ele sentir aquilo como uma sentença de morte? Ainda existe, ainda tem muito isso, infelizmente tem, muitas vezes a pessoa acha que não tem cura. Deixar bem claro que o câncer nos últimos anos evoluiu muito o tratamento, aumentou-se muito a cura, mas é fundamental o diagnóstico precoce. Então isso ainda é uma coisa que tem que ser dita e falada, daí a razão de todo esse mecanismo, de toda a divulgação do intestino. A prevenção, qualquer área médica ou qualquer área de qualquer setor, a prevenção vem de um conhecimento. Se você tem um conhecimento, você fica mais fácil de você conduzir a prevenção. Daí no câncer de mama sugerir o autoexame da mama e tal. Então o objetivo desse intestino é isso, as pessoas internam no intestino, ver como é que funciona o intestino, ver o que é uma constipação, o que é uma hemorroida, o que é um pólipo, o que é um pólipo hiperplásico, um pólipo adenomatoso. E é isso que, para quê? Para as pessoas conscientizarem, e a conscientização fica mais fácil de você trabalhar na prevenção. E a partir dessas informações, a pessoa fica alerta também Alerta. Com os próprios sintomas que ela pode estar passando por isso e não pode estar percebendo, né? Sim, deixando bem claro que a sintomatologia, como eu falei anteriormente, ela é muito vaga, não é específica, entendeu? Então, muitas vezes, uma dor abdominal pode ser desde uma verminose até o início de uma manifestação neoplásica. É verdade. Nós vamos continuar conversando sobre isso no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já.